Platão, citações incríveis que transformam vidas, estoicismo. Há momentos em que a vida parece correta por fora, mas errada por dentro. Você cumpre horários, responde mensagens, sorri nas reuniões, segue os passos esperados e ainda assim sente como se estivesse distante de si. É como morar numa casa bonita, mas vazia. É como acordar todos os dias dentro de um corpo que se move, mas uma alma que não acompanha. Foi sobre isso que Platão falou. Não apenas sobre ideias, mas sobre a dor de viver uma vida que não é sua. Quando ele descreveu a caverna, não falava de pedras ou correntes físicas, falava das prisões invisíveis que construímos quando deixamos de questionar, quando aceitamos o que nos foi dito como certo, quando confundimos reflexos com verdade, quando passamos tanto tempo agradando, servindo, disfarçando, que esquecemos o gosto de ser inteiro. A caverna é o lugar onde você aprende a se esconder de si, enquanto acredita que está vivendo. E aí, em algum momento, uma frase te encontra. Uma citação simples, mas certeira, que toca justo onde dói, que acende algo, que te desconcerta, mas te alinha. Platão dizia que o corpo é a prisão da alma, e talvez no fundo, o que ele queria dizer é que há escolhas, posturas, padrões que tornam nossa própria presença um lugar de cativeiro. Sêneca, com a precisão de quem conhece a alma humana, escreveu: nada é mais cruel do que viver uma vida longa e superficial. E é disso que falamos aqui, de um vazio que se disfarça de estabilidade, de uma existência que se cumpre, mas não se sente, de um cansaço que não vem do fazer, mas do não ser. Marco Aurélio, com sua sobriedade serena, completaria: a alma se torna aquilo com o que se alimenta. E se você tem se alimentado apenas de obrigações, exigências, distrações, não é de espantar que se sinta esgotado, desconectado, ausente de si. Este vídeo é um convite, não para fugir, mas para ver, para enxergar o que você vem evitando. Porque às vezes uma citação é mais do que palavras, é uma lâmpada acesa no fundo do túnel, não para te tirar da dor, mas para te mostrar o que ela quer revelar. A saída da caverna começa com um olhar honesto, começa agora, dentro de você. O corpo é a prisão da alma, não é só o corpo. É o emprego que te esgota, mas você continua. É o relacionamento que te cala, mas você insiste. É o papel que você representa todos os dias. O que agrada, o que resolve, o que aguenta, mas já não reconhece como seu. A prisão é sutil e por isso tão perigosa, porque se confunde com rotina, com dever, com estabilidade. Mas o que está estável é o seu silêncio, é a ausência de si dentro da própria vida. Platão falou dessa prisão como algo que nos impede de acessar o que somos de verdade. E o mais doloroso é que muitas vezes quem gira a chave somos nós mesmos, por medo de decepcionar, por vergonha de mudar, por hábito de obedecer, porque aprendemos cedo demais que sentir demais atrapalha, que querer demais incomoda, que ser autêntico é arriscado demais. Mas a alma não esquece, ela sussurra nas pausas, ela pesa no peito, ela reclama nas noites em que tudo parece certo, mas o vazio não passa. Sêneca entenderia esse incômodo. Ele diria que, quando a alma adoece, o corpo grita, e não com dor física, mas com falta de vontade, com falta de brilho, com aquele cansaço que não passa com descanso, porque não vem do cansaço físico, mas da desconexão interior. Epicteto perguntaria: o que em você está pedindo libertação, mas você insiste em chamar de compromisso? O que você sustenta como dever, mas que no fundo é prisão? O que você repete todos os dias, mas que, se tivesse liberdade para escolher de novo, não escolheria mais? Essa citação de Platão é um espelho que não acusa, mas revela o que já não te serve, o que você suporta por lealdade, mas que só te diminui. E talvez o primeiro passo não seja romper, mas ver com sinceridade, com presente, com coragem, porque a liberdade verdadeira começa dentro. E antes de sair de qualquer lugar, é preciso sair de dentro do personagem que você aprendeu a ser e lembrar da alma que ainda vive aí, silenciosa, mas intacta, esperando ser escutada. 2. A maior punição para quem não se envolve com política é ser governado por quem é inferior. À primeira vista, parece uma frase sobre governo, sobre sistemas, mas no fundo é sobre silêncio, sobre ausência, sobre o custo de se afastar demais, porque quando você se cala, alguém fala por ele. Quando você se retrai, alguém ocupa o espaço. Quando você evita conflitos, alguém define por você onde começa e onde termina seu valor. E nem sempre esse alguém é justo, nem sempre é digno. Platão estava dizendo que o preço da omissão é ser conduzido por quem não enxerga sua alma. E isso se aplica a tudo. Ao trabalho onde você nunca impôs um limite e hoje se sente usado. À amizade onde você sempre cedeu e agora só existe quando serve. Ao relacionamento onde você evita discussões e por isso deixou de existir.
Existe uma diferença sutil entre paz e submissão. A primeira exige maturidade, a segunda, medo. Cícero, que entendia a alma humana, diria: não basta ser bom, é preciso ter coragem de se posicionar, porque até a bondade sem limite vira servidão, até o amor sem clareza vira anulamento. A armadilha da apatia emocional é essa: você se convence de que está evitando dor, mas está acumulando feridas silenciosas. Você acha que está mantendo a harmonia, mas está sacrificando a própria voz. Você acha que está sendo maduro, mas no fundo está sendo conduzido por quem não respeita seu espaço. E o mais triste é que, quanto mais você se omite, mas perde a referência de quem é. Você começa a achar normal ser ignorado. Começa a chamar de paz o que é opressão disfarçada. Começa a duvidar de si porque ninguém mais te confirma. Mas a verdade é que dignidade não precisa ser gritada, só precisa ser lembrada. Lembrada no gesto de não aceitar migalha, no silêncio firme de quem recusa a manipulação, na postura de quem, mesmo cansado, não se curva. Platão não escreveu essa frase para te ensinar a discutir política. Ele escreveu para te lembrar que se você não liderar a própria vida, alguém vai liderar por você. E esse alguém pode não saber, nem se importar com a alma que você carrega. Educar a mente sem educar o coração não é educação. A ilusão do saber, a fantasia de que entender tudo, dominar conceito, acumular títulos, mas há um vazio que o conhecimento não preenche. Um cansaço que não vem da ignorância, mas da desconexão, porque saber não é o mesmo que sentir. O mundo está cheio de pessoas que sabem, mas que não enxergam ninguém, nem a si mesmo. Platão falava de uma educação que vai além do que toca, o que ensina a ser, não só e isso se perdeu. Nos ensinam a vencer debates, mas não a ouvir com empatia, a planejar metas, mas não a lidar com o luto, a resolver problemas, mas não a sustentar silêncio, a falar bonito, sentir raro. A consequência? Relacionamentos com teorias, mas sem presente. Decisões racionais, mas frias, vidas organizadas por fora, mas com almas que se encolhem por dentro. Porque educar o coração exige vulnerabilidade, exige pausa, exige humildade para admitir que o que você sente também importa, que sua raiva desalma, que sua tristeza carrega a verdade, que sua alegria merece espaço. Sêneca sabia. Ele dizia: sábio não é quem lê muito, mas quem sente profundamente o que aprende, porque é o sentir que transforma, é o sentir que aproxima, é o sentir que cura. Isso não se aprende em manuais, se aprende vivendo, errando, se permitindo. Há uma pergunta que você pode carregar como bússola: isso muda minha forma de tratar quem eu amo? Porque se o que você aprende não te torna mais presente, não te ajuda a escutar, não amplia sua compaixão, talvez ainda seja só um acúmulo de dados e não uma sabedoria real. Educar o coração é escolher ser inteiro, mesmo quando o mundo valoriza mais o desempenho do que a sensibilidade. É sustentar a humanidade num tempo que adora máscara. É lembrar todos os dias que entender não é tudo, se você não sentir junto, porque só quem sente, toca, e só quem toca, transforma. 4. A medida de um homem é o que ele faz com o poder. Não é o poder que revela quem somos, é o que escolhemos fazer quando temos a vantagem, quando sabemos que temos força e mesmo assim escolhemos a dignidade, quando temos razão e mesmo assim escolhemos a escuta, quando podemos vencer, mas escolhemos não ferir. Platão nos convida a olhar para os bastidores da nossa força, porque ter poder não significa ter controle sobre o outro, significa ter domínio sobre si, e é aí que muitos se perdem. Quando finalmente sentem que estão no controle, se vingam, usam o silêncio como punição, a indiferença como arma, a superioridade como escudo. Mas isso não é força, isso é reação, é defesa disfarçada de autoridade, é dor antiga mascarada de sabedoria. A verdadeira medida está em como usamos o poder que temos, mesmo o mais simples, o poder de calar, de decidir, de influenciar, de cuidar. Marco Aurélio, em sua introspecção estoica, entenderia isso com perfeição. Ele, que teve todo o império em mãos, escreveu: a alma se torna aquilo com o que se alimenta. Se você alimenta seu poder com ressentimento, ele vira veneno. Se alimenta com lucidez, ele se torna guia. Se alimenta com compaixão, ele vira cura. A armadilha é usar o poder para reafirmar a dor, para mostrar que agora você pode fazer o outro sentir o que você sentir. Mas o estoico verdadeiro não revida com o mesmo veneno. Ele transforma, ele não desce ao nível de quem o feriu, ele sobe ao nível da própria integridade. E talvez seja esse o desafio mais grande, não deixar que a dor nos transforme em quem nos feriu. Usar o poder não para repetir padrões, para romper, para mostrar que há outro caminho, firme, mais justo, mais humano. O que você faz com o que pode controlar é o que realmente te define, porque o poder que liberta é o que você exerce sobre si, sobre sua reação, sua escolha, sua presença. E esse ninguém pode tirar. 5.
Não há ninguém tão odiado quanto aquele que diz a verdade. Dizer a verdade dói, não apenas para quem ouve, mas muitas vezes para quem tem a coragem de falar. Porque falar a verdade é se expor, é correr o risco de ser mal interpretado, de ser afastado, de ser rotulado como insensível, quando, na verdade, você só não consegue mais mentir para si mesmo. Platão não falava de uma verdade arrogante, ele falava da verdade que sustenta a alma, aquela que brota depois de muito silêncio, depois de muita negação, aquela que, quando dita, muda o ar de um ambiente, estremece vínculos frágeis, rompe acordos invisíveis de conveniência, mas também libera. O problema é que, num mundo que valoriza mais a aparência do que a essência, a verdade assusta, porque a verdade desmascara, a verdade ilumina, a verdade obriga o outro a se olhar, e nem todo mundo quer enxergar, nem todo mundo está pronto para admitir o que está por trás do sorriso, do hábito, do controle. Epicteto, com sua firmeza tranquila, dizia: prefira a verdade que fere a ilusão que adormece, porque a ilusão pode até confortar por um tempo, mas custa caro, custa identidade, custa paz, custa tempo, e nada é mais angustiante do que viver uma vida onde você precisa esconder o que sente para manter o que tem. Existe uma pergunta que pode doer, mas precisa ser feita. O que você está evitando dizer por medo de perder, e o que já perdeu por nunca ter dito? Porque às vezes o silêncio preserva vínculos que já morreram, e a palavra honesta, por mais dolorosa, é o início de um novo tipo de presença, mais limpa, mais real. Falar a verdade é solitário, mas também é libertador, porque mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que te afaste, a verdade alinha. A verdade purifica, a verdade te devolve a si mesmo. E no fim, é isso que conta. Viver de forma que você não precise mais se esconder dentro da própria vida. Platão sabia. Por isso, mesmo odiado, ele continuou falando. Porque há momentos em que calar seria a maior mentira. A alma que retorna ao mundo com olhos diferentes. A jornada pela filosofia de Platão não é uma viagem para fora, mas um mergulho profundo para dentro. Cada citação, cada metáfora, cada silêncio entre as palavras é uma chave. Uma chave que não abre portas externas, mas trancas internas. Trancas que mantêm a alma aprisionada em rotinas vazias, em relações desequilibradas, em versões de si que já não cabem mais. Sêneca dizia que o tempo perdido com o que não nos fortalece é uma crueldade contra a própria existência. E talvez por isso, desperdiçar a vida em uma caverna de aparências e conveniências seja o maior autoabandono que alguém pode cometer. Não porque viver nas sombras seja mais fácil, mas porque nos acostumamos tanto a elas que esquecemos da luz. Epicteto acrescentaria: você não pode controlar os ventos, mas pode ajustar as velas, porque o despertar que realmente transforma não vem de mudar os outros, o mundo ou a circunstância, vem de mudar o modo como você caminha, o que você decide carregar, e principalmente o que você escolhe soltar. Cícero, com sua sensatez ética, nos lembraria de que nenhum caminho será favorável se você não souber para onde está indo, e essa direção não é uma meta profissional, um status social, um número na conta bancária. É a sensação de coerência, de paz, de saber que, mesmo com medo, você está sendo honesto com aquilo que sabe, com aquilo que não quer mais fingir. A caverna que Platão nos mostra não é um problema. O problema é acreditar que ela é lá, que a escuridão é normal, que as sombras são tudo o que existe, mas basta um feixe de verdade, uma fresta de coragem, uma centelha de lucidez. E algo em nós começa a se mover, a querer mais, a não aceitar menos. Talvez a transformação comece assim, como uma vela que se acende no canto de um túnel, pequena, quase invisível, mas firme, silenciosa e capaz de iluminar não apenas o caminho, mas a própria alma que, enfim, retorna ao mundo com olhos diferentes, mais despertos, mais íntegros, mais vivos.